Sexta-feira, 23 de janeiro, e você confere no seu Jornal da Rede. Trump orienta agentes de imigração a entrarem em casas sem mandado. A cidade de São Paulo celebra 472 anos nesse domingo. SEMAI de Mogi das Cruzes iniciou uma série de obras na rede de abastecimento da Vila Rei. Dr. Bactéria e tem seu Resenha na Rede com o Lucas Barreiros. Está no ar seu Jornal da Rede. O governo Trump está orientando agentes de imigração a entrar em casas sem mandado judicial. A medida revelada pela agência Associated Press autoriza o uso da força para realizar prisões baseadas apenas em documentos internos da própria agência. Especialistas afirmam que a diretriz viola a Constituição dos Estados Unidos, que protege a privacidade das residências contra buscas arbitrárias. Mesmo assim, novos agentes já estão sendo treinados para arrombar portas caso os imigrantes se recusem a permitir a entrada. A tensão aumenta nas ruas após denúncias de abuso durante essas operações. Em Minneapolis, um menino de 5 anos, identificado como Liam Ramos, teria sido usado como isca para prender o pai. A foto da criança com uma mochila do Homem-Aranha sendo detida viralizou e causou indignação internacional. Diante do cenário, o chefe de direitos humanos da ONU pediu uma investigação independente sobre o governo norte-americano. Ele denunciou o tratamento desumano e o alto número de mortes sob custódia do Serviço de Imigração. O vice-presidente Vance rejeitou as críticas e defendeu a rigidez das operações. Olha, na minha opinião, se quer manter um controle de imigração, realmente quem tem problemas ali, ser deportado ou sanar esses problemas é uma situação. Agora, o adentrar sem um mandato ou sem algum pedido de busca, alguma coisa, aí já deve violar ali, ultrapassar um pouquinho, né? Agora vamos vir aqui para o Brasil. A polícia de São Paulo pediu à justiça a transferência do empresário Sérgio Narras. Ele foi preso na Bahia no último sábado, após ficar mais de 7 meses foragido pela morte da ex-esposa. Sabe em que ano, gente? 2002. O empresário foi localizado em um condomínio de luxo na Praia do Forte, graças a uma câmera de reconhecimento facial. Com ele, os policiais apreenderam 13 pinos de cocaína, 3 celulares e um carro importado. A operação de transferência para a capital paulista deve acontecer na próxima semana. Sérgio Narras foi condenado pelo assassinato da Fernanda Orfale no apartamento do casal em Higienópolis. Na época, a defesa alegou suicídio, mas a perícia descartou a versão ao não encontrar pólvora nas mãos da vítima. No ano passado, o STF confirmou a sentença definitiva de 8 anos e 2 meses em regime fechado. Nossa, o crime ocorreu em 2002, aí o ano passado que ocorreu essa sentença. Então, assim, foram vários anos aí que para a sentença ser cumprida, pelo menos conseguiu pegar ele, né? Em nota, a defesa do empresário afirmou que o processo tem falhas e que ele já morava na Bahia antes da expedição do mandado de prisão. Os advogados reforçaram que Narras é idoso, tem problemas de saúde que continuarão recorrendo nas cortes superiores. Agora vamos falar de São Paulo e vamos falar de notícia boa. Você sabe quantos anos que São Paulo está fazendo? 472, hein? E nesse domingo tem a programação repleta de eventos gratuitos por toda a cidade. As atrações vão desde tradições gastronômicas até homenagens a grandes nomes da cultura brasileira. No centro, o Teatro Municipal recebe um concerto especial em homenagem aos 90 anos de Maurício de Souza, com trilhas da Turma da Mônica. Já no Bexiga acontece aquele tradicional bolo de metros, com a distribuição prevista para 1h da tarde, e aí o bolo já foi embora também, né, gente? Ao som de muito samba. Para quem busca lazer e esporte, Vão Livre do MASP vai ter atividades com atletas olímpicos, e a Roda Rico no Parque Cândido Portinari, ali dentro praticamente do Vila Lobos, vai ter aula de yoga e fit dance mediante a doação de 1 quilo de alimento. Museus como Catavento e o MIS também estarão com entrada franca e programação infantil. Os cinemas da rede SP Cine terão sessões gratuitas do filme O Agente Secreto, vencedor do Globo de Ouro. Para encerrar o dia, o grupo Tutti Frutti se apresenta na Avenida Paulista, marcando o reencontro histórico com a guitarrista Lucinha Turnbull.
Agora vamos mudar de assunto. Olha, as agências do INSS em todo o país vão ter um esquema especial de funcionamento nesse sábado e domingo. Então, atenção se você precisa de alguma coisa, hein? A abertura extra foi programada para compensar a suspensão do atendimento que vai ocorrer no final de janeiro. Entre os dias 28 e 30, todas as unidades vão ficar fechadas para uma atualização dos sistemas da DataPrev. A medida visa modernizar a tecnologia da Previdência Social e garantir maior segurança aos dados dos segurados. Esse é um aplicativo extremamente importante, vocês sabem, né? Os canais remotos, como o site e o aplicativo Meu INSS, além do telefone 135, funcionam até o dia 27. Depois disso, os serviços online também ficarão disponíveis até o dia 31. Não adianta tentar acessar. O INSS informa que quem preferir o atendimento em um dia útil poderá solicitar o reencaixe. A orientação é que os segurados aproveitem o mutirão desse final de semana para evitar o atraso em seus processos durante o período de manutenção. Então, atenção, aproveite se você tem uma folguinha aí para ir no final de semana. Vamos vir agora para a região do Alto Tietê. A Prefeitura de Guarulhos entregou nessa semana as obras de canalização e pavimentação na Rua Panambi, em Cubica, muito importante. A intervenção foi finalizada com um atraso aí de 8 meses, né, em relação ao cronograma inicial. O projeto abrange mais de 1.200 metros de extensão entre a Praça Estrela do Norte e a Rua João Alfredo. As obras incluíram o alargamento do córrego, a construção de muros de contenção e o aprofundamento da calha de 3 metros para aumentar a vazão de água. Muito importante porque Guarulhos sofre muito com essas enchentes, né, no período de chuvas aí intensas. A canalização era uma reivindicação antiga da comunidade devido ao risco de enchentes, né, na região. Em janeiro do ano passado, um motociclista de 27 anos morreu após ser arrastado pela correnteza no local. Iniciada no segundo semestre de 2024, a obra passou por paralisações e troca de gestão municipal. O investimento total foi de 19 milhões de reais, com o objetivo de melhorar a drenagem urbana e garantir a segurança de quem circula pelo bairro Cidade Industrial. Ainda pela cidade, olha, o Vacimóvel de Guarulhos inicia o calendário de 2026 com uma ação estratégica lá no Shopping Bom Sucesso. Presta atenção. Essa unidade móvel começa o atendimento nessa sexta, começou hoje, na verdade, e segue no local até o dia 12 de fevereiro. Tem alguns dias aí para você. Estão disponíveis doses contra sarampo, gripe, febre amarela e outras vacinas essenciais para atualizar a caderneta. Para se imunizar é necessário apresentar um documento com foto e o cartão do SUS ou CPF. No caso de crianças e adolescentes, a carteira de vacinação é obrigatória. Os horários são diferentes. De sexta a domingo, o Vacimóvel funciona do meio-dia às 8 da noite. Já de segunda a quinta, o atendimento termina mais cedo, às 6 da tarde. A iniciativa visa aproveitar o grande fluxo de pessoas no centro comercial para elevar a cobertura vacinal no município. Então faz assim, vai vacinar, vai passear ali no shopping, já se vacina. Foi com o intuito de se vacinar, depois toma um sorvete lá no shopping, então dá para unir o útil ao agradável, né? Agora vamos falar de assunto sério aqui no seu jornal. Olha, a PM apreendeu cerca de 10 quilos de drogas em um imóvel no Jardim Maria Cecília, na cidade de Ferraz de Vasconcelos, ontem. A apreensão aconteceu em uma casa na Rua Antônio Massa após uma perseguição policial. De acordo com a PM, os agentes tentaram abordar um homem armado que caminhava pelo bairro. O suspeito fugiu para dentro da residência, onde os policiais encontraram os entorpecentes. Um homem foi preso em flagrante e encaminhado ao Distrito Policial Central da cidade. Um segundo suspeito também foi levado à delegacia para prestar depoimento e a ocorrência segue em andamento. Vamos continuar falando de GCM, mas agora na cidade de Suzano. Olha, a GCM prendeu um homem por tráfico de drogas durante o patrulhamento lá no Jardim Alterópolis. Os agentes da Força Patrulha localizaram quase 400 porções de entorpecentes dentro de uma mochila que foi descartada pelo suspeito. A abordagem aconteceu na Rua Manuel Virgínio de Jesus, quando o indivíduo tentou fugir ao perceber a viatura. No total foram apreendidas 239 porções de cocaína, 103 de maconha e 50 de crack, além de dinheiro em espécie. Todo o material que somava quase meio quilo de drogas foi encaminhado ao 2º Distrito Policial do Boa Vista. Vamos falar das câmeras de monitoramento? Olha, elas flagraram 2 caminhões despejando entulho numa área de proteção ambiental no distrito de César de Souza, em Mogi das Cruzes. O crime ambiental aconteceu na quarta, na Avenida Presidente Castelo Branco. Assim que o sistema Smart Mogi detectou a ação, a Guarda Civil Municipal foi acionada e conseguiu abordar um dos infratores já lá no local mesmo. O motorista e o veículo foram levados para a Delegacia do Meio Ambiente,
O segundo caminhão conseguiu fugir, mas já foi identificado pelas imagens e também será penalizado. No total, as multas aplicadas pelo Departamento de Fiscalização somam quase R$25 mil. Entre os detritos despejados, havia uma mistura de terra, plástico, gesso, ferro e madeira. A Prefeitura reforça que o monitoramento pelo COI é constante para coibir o descarte irregular na cidade. E no próximo bloco tem passe livre para estudantes e mais edição presencial do projeto Baby Me Leva em Suzano. Fique aí que já seu Jornal da Rede está de volta com as notícias para você. Às vezes você fica pensando, meu Deus, está faltando alguma coisa para minha empresa alavancar. Eu sei o que é. É o outdoor digital. Que tal o painel da Baruel? Exatamente isso. O painel da Baruel fica na Baruel, uma rua central aqui de Suzano, onde você tem toda a infraestrutura de comércio, ponto de ônibus, semáforo, pessoas indo e voltando, passam de carro, de ônibus. Então, com certeza, a sua empresa terá visibilidade. E olha, são 2.000 vezes por mês que você vai aparecer. E é isso que está faltando, eu tenho certeza. E os preços são acessíveis. Mostre a sua empresa. É isso aí, Outdoor Digital Painel da Baruel. E o assunto é o SEMAI de Mogi das Cruzes, olha só. Ele iniciou uma série de obras na rede de abastecimento da Vila Rei, que deve durar 30 dias, então fique atento. As intervenções buscam melhorar a estabilidade da água nas áreas mais altas do bairro e em parte do Mogi Moderno também, onde o desabastecimento é frequente em dias de calor. Durante o período, ruas como a Carlos Gomes e a Avenida Pedro Machado vão passar por escavações e interdições parciais no trânsito. O diretor do SEMAI, José Luiz Furtado, recomenda que os moradores tenham caixas d'água com capacidade para pelo menos 1.000 litros para garantir a reserva por 24 horas. A situação é crítica para quem vive na região há anos. O morador Milton Oliveira relata que a falta d'água piorou desde outubro e ele precisou improvisar um sistema com tambores e um motor para conseguir encher a caixa d'água quando a pressão da rede está baixa. Sem improviso, Milton afirma que a família ficaria sem água quase todos os dias, inclusive em datas comemorativas como o Natal. As obras são a esperança de que esses sistemas caseiros não sejam mais necessários no futuro. Ainda falando sobre obras pela cidade, um trecho na Avenida Francisco Rodrigues Filho, no Boturjuru, vai ser interditado nesse final da semana para a reconstrução de uma galeria de águas pluviais. Então presta atenção, a obra já começa amanhã às 8 da manhã e previsão é que o tráfego seja liberado na noite só de domingo. O problema foi causado pelo rompimento de 2 tubulações na pista sentido Guararema-Mogi. Segundo a Prefeitura, a rede de drenagem é antiga e a extensão total do conserto só será conhecida após a escavação no número 8080. O trânsito terá mudanças importantes no sentido centro-bairro. Os veículos vão ser desviados para a Rua de Todos os Santos. Já no sentido bairro-centro, a pista vai operar em faixa reversível. Ônibus e caminhões terão uma passagem exclusiva na própria avenida e não vão precisar fazer o desvio. Agentes de trânsito vão orientar os motoristas no local, mas a recomendação é evitar o trecho o máximo que puder. O prazo de conclusão pode ser estendido caso as equipes encontrem dificuldades durante os trabalhos. Vamos falar de coisa boa, olha, os estudantes universitários de Ferraz já podem se inscrever no programa Unilivre. Deixa eu te explicar. A iniciativa garante um transporte municipal gratuito para quem cursa o ensino superior e depende do deslocamento para estudo. Para ter direito ao benefício, o aluno deve morar a pelo menos 1,5 km de distância da estação de trem. Além disso, é obrigatório que a família esteja inscrita no cadastro único do governo federal. Todo o processo de inscrição e recadastramento deve ser feito exclusivamente pela internet no site oficial do Unilivre. A Prefeitura reforça que o objetivo é garantir que o custo da passagem não seja um impedimento para a permanência no ensino superior. Quem tiver dúvidas sobre o processo pode entrar em contato com a administração municipal pelo 46744000. Vamos continuar nosso assunto pelo transporte? O programa Passe Livre Estudantil de Suzano já registrou 1.375 solicitações nos primeiros 10 dias de cadastro. O número compreende tanto novos pedidos
quanto alunos que buscam recadastramento para o primeiro semestre de 2026. Os estudantes de baixa renda interessados na gratuidade do transporte público têm até o dia 30 de abril para realizar a inscrição pelo site da Prefeitura. É necessário morar em Suzano e ter renda familiar de até 3 salários mínimos. Após preencher os dados no portal, o sistema gera um formulário que deve ser impresso e levado à instituição de ensino para validação. O benefício só será concedido após análise e aprovação da documentação digitalizada. Para quem tiver dúvidas, o atendimento presencial acontece lá no centro, na Avenida Paulo Portela, de segunda a sexta-feira. A secretária de Educação, Renata Priscila Magalhães, reforça que os alunos devem se atentar aos prazos e ao envio correto dos documentos para garantir o benefício. Agora o assunto é o projeto Férias na Praça, que tem programação boa, deixa eu explicar para vocês. É uma programação gratuita de lazer e sustentabilidade para a Praça da Cidadania na cidade de Itaquaquecetuba. A iniciativa reúne competições esportivas, aulas de dança, oficinas ambientais para todas as idades. Um dos destaques é a Copa de eSports de videogame, que acontece nesse sábado. Para participar, os jovens devem se inscrever mediante a doação de garrafa PET e tampinha plástica. Já no dia 31, a praça recebe um torneio de basquete 3x3, também com inscrição solidária. Além dos esportes, o projeto oferece uma oficina de horta comunitária no dia 28. A atividade ensina os moradores a cultivar alimentos em áreas urbanas. A programação fixa também conta com aulas de zumba, todas as segundas e terças, logo no início da manhã. As inscrições para as oficinas e para a dança devem ser feitas diretamente na Praça da Cidadania, no bairro Marengo, pelo WhatsApp da Prefeitura, viu? O objetivo do governo é transformar aí os espaços públicos em ambientes vivos de convivência e cidadania. Vamos continuar falando de coisa boa? O Parque Municipal Max Ferfe em Suzano recebe no domingo uma edição presencial do projeto Baby Me Leva. A ação organizada pela Secretaria de Meio Ambiente acontece às 10 da manhã e vai até às 5 da tarde, com cerca de 30 cães e gatos disponíveis para adoção. Para adotar um dos pets, os interessados devem ter mais de 18 anos e apresentar documento com foto, CPF e comprovante de residência. Também é obrigatória a assinatura de um termo de responsabilidade que garante os cuidados e o bem-estar do animal. Criado em 2021, o projeto já viabilizou a adoção de mais de 2.200 vidas no município. A Prefeitura reforça que a iniciativa busca reduzir o abandono e fortalecer a causa animal em parceria com protetores independentes de ONGs. Quem não puder comparecer ao parque também pode conhecer os animais pelo site oficial Baby Me Leva e agendar uma visita, mas é legal, né, ir lá direto no parque. O fim de semana será de transição no Brasil, com a retomada gradual do calor em diversas regiões. Eu garanto que você que é fã do calor não gostou desse outono, né, no meio aí do verão, nem eu gostei. No Sudeste e no Centro-Oeste, a zona de convergência do Atlântico Sul, a ZCAS, ainda mantém o tempo instável e o risco de chuva persistente em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o sol volta a aparecer com mais força no sábado e as máximas devem chegar aos 27 graus. No domingo, dia do aniversário da capital, o calor se consolida, com pancadas isoladas apenas no final da tarde. Já em Belo Horizonte, no Distrito Federal, o tempo segue mais fechado, com temperatura amena. No sul do país, o verão reaparece com força total. Em Porto Alegre, o sol predomina e máxima podem chegar ali aos 32 graus. Curitiba também terá elevação na temperatura, mas com formação de nevoeiro nas primeiras horas das manhãs. E já que o assunto é tempo, vamos para a previsão aqui pela nossa região do Alto Tietê. Em Mogi, o sábado inicia nublado e com tempo fresco. À tarde teremos previsão de chuva. Já no domingo, o dia permanece nublado com previsão de trovoadas, mínima de 16 graus e máxima de 26. Em Guarulhos, o cenário se mantém, mas com mínima de 16 e máxima de 27 graus. Você gosta de praia? Eu sei que gosta, né? Mas você se preocupa com o alimento que é vendido ali na areia mesmo? O Dr. Bactéria vai tirar suas dúvidas. Dr. Bactéria, a gente quer curtir a praia no final de semana. O que a gente pode comer, o que não pode? Explica pra gente. Bom, gente, verãozão, vamos pegar toda a família, vamos pra praia, né? Muita gente gosta de comer aquelas comidinhas que tem na praia, né? Alguns gostam, inclusive, de levar comidinhas que tem na praia. Só que uma coisa você nunca esquece, você sempre leva uma caixa térmica, não é? Com gelo e coloca as bebidas. A bebida sem gelo não presta, né? E muitas vezes não sobra lugar para aquele sanduíche,
né? Sanduíche natural, né? Só que isso daqui, tudo que está nesse sanduíche natural, estava na geladeira. Por que não precisa mais colocar na geladeira depois que você coloca? Precisa colocar na geladeira sim, gente. Então, coloque uma caixa, eu indico você nem colocar gelo, você colocar aquelas caixinhas térmicas que tem um gel dentro, que você congela. Você põe no freezer, em 8 horas está congeladinho e tal, e dura 8 horas também. Usa isso, né? Agora, se você não levou, sempre tem um garoto, papai, eu quero comer um camarãozinho, eu quero comer espiga de milho, eu quero comer... Algumas coisas você tem que observar, né? O que pode ser mais arriscado a nível de praia é justamente a raspadinha. Olha só, gente, a raspadinha. Por quê? Porque o congelamento não mata a bactéria. Não mata. Né? Então, se você pega, vamos supor, existe uma legislação que fala o seguinte: a água que vai ser utilizada para fazer gelo para consumo humano tem que ser água potável. A água que vai ser direcionada para fazer gelo para refrigeração não é necessário. São aqueles enquadrados, aqueles blocos, né? Agora a raspadinha é feita com o quê? Com aquilo, né, gente? Com aquele banho em bloco. Né? Então, muitas vezes essa água pode ser que não seja potável. O que fazer? Vai falar não para a criança? Muitos deles até que são adequados, né? Se não adianta você perguntar, vai perguntar para o vendedor: escuta, esse gelo aqui é adequado? O que ele vai falar? Não precisa nem perguntar, ele vai falar claro que é. Né? Então você vai fazer o seguinte, um teste. Você vai pegar meio copo com esse gelo, dá uma raspadinha, coloca aqui, só gelo, sem xarope, sem nada. Coloca só gelo e deixa derreter. Com o sol do verão, gente, derrete rapidinho. Né? A hora que derreter, olha a qualidade da água. Se tiver amarelada, fuligem, não indico você utilizar. Né? Mas se eu colocar bastante xarope de açúcar, não tem bactéria diabética. Não existe isso daqui. Tá? Ela pode ser que te dê essa doença. Tá? Milho, pode comer? O que você vai observar? Dá uma olhada se todo o milho está imerso na água, todo ele, não é alguns milho para fora, todo ele imerso na água, e a água está saindo vapor. Né? Evita pedir para ele debulhar para você. Às vezes você está com preguiça, já corta, já coloca no pratinho. Gente, é uma manipulação a mais. Né? Evita isso. Já pega com uma palhinha, já lava a mão, né? Se possível, não vai me lavar no mar, né? Lava uma mão numa água, sempre tem uma barraquinha com água lá, você dá uma lavadinha, ou passa álcool gel na mão, leva álcool gel, passa álcool gel na mão, pega a espiga e come. Tá? Esse é um ponto. Camarão. Né? Evita comer aqueles camarãozinhos que as pessoas que vêm trazendo, né? Olha camarãozinho, olha não sei o que tá, evita. Você não sabe de que jeito que ela foi frita, se a qualidade do camarão que tinha. Quer comer eu faço questão de comer o camarão daquele lá na praia, tal. Então chega na barraca, fala assim: me dá um camarãozinho sem fritar. Pega o camarãozinho, tira a casca dele, a casca tem que sair íntegra, a carninha tem que estar junta, tá? Puxa o rabinho dele, o rabinho tem que estar bem presinho, não vai puxar que você vai arrancar tudo, né? Mas puxa de leve, tem que estar presinho. As patinhas que estão inseridas na carne do camarão não pode ter pontinho preto. Observando isso, não tem perigo. Manda fritar? Pode fritar. Dá uma olhadinha na qualidade do óleo, né? Se ele tiver escuro, saindo muito vapor, muita fumaça, também não, porque esse óleo pode estar oxidado. Né? E ele pode ter até substâncias cancerígenas. Né? Fazendo essas coisinhas, gente, você vai ter um dia de praia maravilhoso, com baixo risco para a sua saúde. E no próximo bloco tem o seu Resenha na Rede com o Lucas Barretos. Fica aí que eu volto já já. Do Alto Tietê e Guarulhos. O seu marketing simplesmente não pode parar nesse final de ano. Quer o máximo de visibilidade? A Rede Alto Tietê é a emissora que mais cresce na região.
A sua chance de estourar nas vendas está aqui no canal 527 da Claro e também no YouTube. Chegando nas 12 cidades do Alto Tietê e em Guarulhos. E não é só uma propaganda rápida não, é visibilidade total. O seu comercial vai ao ar mais de 10 vezes por dia. Sim, 10! O pacote é incrível. Reserve agora o seu espaço nos próximos 3 meses. Natal, festas e também o início do ano novo. É tráfego de clientes garantido na TV pela Claro e também nas redes sociais. Não fique para trás, o seu sucesso é a nossa audiência. Anuncie na Rede Alto Tietê. Ligue e se informe. Vamos fechar esse ano no topo. Fala pessoal, eu sou o Lucas Barreiros e o seu Resenha na Rede já está no ar para te deixar informado sobre os resultados do Paulistão, da Copinha e olha, tem também basquete e vôlei aqui na Rede Alto Tietê. Já começando com essa quarta rodada do Campeonato Paulista, sem muita enrolação, na terça-feira, diante de um Palmeiras pouco criativo e com falhas defensivas na marcação, o Novo Horizontino foi imparável e goleou o Verdão por 4-0. Robson foi o grande nome da partida, marcando 3 vezes, enquanto Hélio Borges completou o placar, que deu aí esse resultado incrível para o Tigre. Novo Horizontino, com essa façanha de golear o Palmeiras, vai à segunda colocação no Campeonato Paulista. E além disso, a gente teve logo a pior derrota da era Abel Ferreira acontecendo no jogo de número 400 do Português e sua comissão técnica à frente do Palmeiras. Então, com o resultado, o Palmeiras ficou na terceira colocação, enquanto o Novo Horizontino ficou no segundo lugar. E essa derrota abala um pouco esse time do Palmeiras, que terá pela frente um clássico. Mas daqui a pouquinho eu já falo para vocês. E já seguindo com a rodada, na última quarta-feira, a Portuguesa surpreendeu o São Paulo no Morumbi e venceu por 3-2. Com uma atuação segura e dominante em boa parte do jogo, a Lusa construiu a vitória com 2 gols de René, o segundo de cobrança de pênalti sofrido por ele mesmo, e um de Maceió. Caleri marcou 2 vezes para o São Paulo, mas não foi o suficiente para evitar a derrota. Com o resultado, a Portuguesa chega a 6 pontos e sobe para a 5ª colocação no campeonato. Já o Tricolor, sob o comando de Hernan Crespo, segue com 4 pontos, caindo para a 12ª posição, com essa pressão aumentando cada vez que passa. Vale destacar que o formato do Paulistão agora é outro. Os 8 primeiros se classificam. Agora as outras equipes já não. Nas últimas edições, não só na última edição, mas nos campeonatos recentes, Paulistão, a gente via aqueles grupos divididos e aí 2 de cada grupo avançavam para aí sim o mata-mata. Agora, com a mudança no calendário da CBF, a situação ficou um pouco diferente e já tem muito grande se complicando. E olha só, na última quinta-feira, em um jogo marcado por muitos cartões amarelos, Santos e Corinthians empataram em 1-1 na Vila Belmiro. Pela quarta rodada do Campeonato Paulista, vimos Yuri Alberto marcando para o Corinthians depois de se recuperar de um pênalti perdido. Já o Santos buscou o empate nos acréscimos, com um gol de Gabigol na cobrança de falta. Uma falta aí polêmica, que vimos o zagueiro do Corinthians indo na bola, o juiz mesmo assim assinalou a falta depois de dar a vantagem para a equipe santista, e aí o Gabigol ainda contou com a felicidade de bater forte ali certinho no gol e Hugo Souza teve a infelicidade de falhar no lance e acabou sofrendo um frangaço 1-1 na Vila Belmiro. Com o resultado, as 2 equipes chegam a 5 pontos em 4 jogos. O Corinthians aparece na 8ª colocação, enquanto o Santos é o 9º colocado. Como eu falei, os 8 primeiros avançam para a próxima fase estadual. A gente segue acompanhando, porque os jogos da 5ª rodada já começam neste sábado. Às 6h30 da tarde, Palmeiras e São Paulo se enfrentam no Choque Rei. Agora o Palmeiras, recebendo mais uma vez o São Paulo em seus domínios, terá pela frente uma missão de se reestruturar depois desse 4-0. O São Paulo também precisa voltar a vencer depois de empatar com o Corinthians e perder para a Portuguesa em casa. Já no domingo, o Santos encara o Bragantino às 4 da tarde, enquanto o Corinthians joga contra o Velo Clube fora de casa às 8h30 da noite. Então esses jogos são aí os principais dessa 5ª rodada do Campeonato Paulista. Você confere todos os resultados, se o time ganhou, se perdeu, se empatou, na segunda-feira, nessa próxima edição do nosso querido Resenha na Rede. Mas vamos continuando por aqui, porque não só de Paulistão falamos, não só de futebol profissional,
Tem também espaço para a molecada da Copinha, porque já temos decisão definida. Cruzeiro e São Paulo se enfrentam neste domingo às 11 da manhã no Pacaembu. O Cruzeiro se garantiu na final ao bater o Grêmio de virada por 3-2. Enquanto isso, o tricolor carimbou a vaga decisão com uma goleada por 4-1 sobre o Ibrachina. Os mineiros vão em busca do bicampeonato, já que a primeira conquista veio em 2007 justamente contra o São Paulo. E o tricolor, enquanto isso, atual campeão, entra em campo de olho no hexacampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No ano passado, todos lembramos aquele jogaço final entre Corinthians e São Paulo, jogo de viradas. O tricolor conseguiu, mesmo saindo atrás, virar e aí sim garantir a taça. E o Cruzeiro, que já chegou recentemente na decisão, perdeu para o Corinthians e Itaquera, agora tem mais uma vez essa chance de conquistar o título. E uma curiosidade, a equipe do Ibrachina, que chegou ali na semifinal contra o São Paulo, foi responsável pela eliminação do Palmeiras. A gente viu um jogo emocionante definido nos pênaltis, mas dessa vez não teve chance para a equipe do Ibrachina e passou aí o São Paulo e o Cruzeiro também, que eliminou o Grêmio. Agora é hora de passar para as quadras, porque na noite dessa quinta-feira o Mogi Basquete foi superado pelo Flamengo por 81-75 no Maracanãzinho. Com o resultado, a equipe mogiana teve sua sequência de 3 vitórias encerrada no NBB Caixa. Com a derrota, o Mogi aparece na 10ª colocação da competição, com 12 vitórias em 22 jogos. Já o Flamengo segue na liderança com 20 triunfos em 23 partidas. Agora, o Mogi volta à quadra no dia 5 de fevereiro, quando enfrenta o Botafogo, também fora de casa, às 8h30 da noite, em mais um desafio pelo Novo Basquete Brasil. Então temos o Mogi fazendo essa excursão pelo Rio de Janeiro, venceu o Vasco, foi superado pelo Flamengo e agora fecha essa sequência de jogos na Cidade Maravilhosa contra o Botafogo e, claro, você acompanha o resultado aqui. Bom, já passando para o vôlei, porque não é só de basquete, falamos por aqui, também não só de futebol. Em confronto válido pela 3ª rodada do retorno da Superliga Masculina, o Suzano Vôlei venceu o Joinville na noite desta quarta-feira, na Arena Suzano, por 3-0. Com o resultado, a equipe suzanense sobe para a 5ª colocação e chega aos 22 pontos, com 7 vitórias e 7 derrotas, ultrapassando temporariamente o Goiás na tabela. E o próximo compromisso do Suzano será no dia 2 de fevereiro, às 9 da noite, contra o Bauru, novamente na Arena Suzano. Então, a equipe suzanense vem numa sequência positiva, conseguiu vencer o Guarulhos, venceu também seu último compromisso em casa e agora terá pela frente o SESI Bauru, para quem sabe, mais uma vitória nessa edição da Superliga. É isso, pessoal. Seu Resenha na Rede vai ficando por aqui, seu Rede Alto Tietê News também. Hoje, nessa sexta-feira, deixamos nosso abraço, um excelente final de semana. Estaremos de volta na semana que vem com mais notícias do Brasil e da região para vocês. Até mais!